Irmãos, capaz de Deus repouso sobre os corações da igreja, do povo de Deus, agora e para sempre. Vamos iniciar uma breve mensagem nesse final de ano para vocês, declarando o poder, a glória, a majestade, a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos. Ele é o rei de tudo e de todos. No momento eu estava lembrando daquela passagem de Daniel, aquela estátua, a cabeça, que justamente a cabeça, ali tem toda a questão dos pensamentos, os embaraços ou não, cabeça Babilônia, peito, Império Romano, tal, todos aqueles impérios, cada um datando de data após data. Uma pedra derrubou aquele, enquanto mais o poder de Deus, a mão de Deus, a operação mais pessoal de Deus, que assim é o pessoal, a operação de Deus, o Espírito Santo, a comunhão que tu buscas com Ele na tua vida. Louvado seja Deus, né? Se uma pedra derrubou uma estátua de centenas, milênios e etc., enquanto mais o glorioso próprio Deus operando, como diz a própria Bíblia Sagrada, pela sua palavra se fez os céus e a terra e tudo que neles contém, e tudo foi feito pela sua palavra, que é a palavra da verdade que liberta, que sara, cura, restaura o homem definitivamente. E esse Deus quer passar a morar, habitar na tua vida e trazer transformação e luz para a tua vida, para os teus passos, para o teu caminho. Louvado seja Deus, tá? Vamos iniciar essa breve mensagem, vamos fazer um clamor pelo Senhor Jesus para que Ele se faça presente aqui, restaure a comunhão, abra nossos ouvidos, nosso coração, nosso entendimento, para que a palavra deles possa fazer morada e habitar no nosso coração. E Jesus tem esse projeto de habitar, fazer morada, transformar, alinhar, trazer a perfeição para a vida do homem, em nome de Jesus, certo? Vamos clamar pelo sangue de Jesus, só por intermédio do sangue de Jesus que alcançamos a redenção completa, direta e acessibilidade com o Santo dos Santos, que é Jesus, que é Deus, falando, se manifestando como, né? Quem leva o homem, o sacerdócio universal dos crentes é o sangue de Jesus. Vamos exercer esse sacerdócio aqui, deste sangue, sem derramamento de sangue, uma remissão de pecados, desse sangue na nossa vida, não sangue de bodes, carneiros, ovelhas, não, mas o próprio sangue do Senhor Jesus foi derramado por nós, tá? Pai, clamamos pelo sangue de Jesus, para que tu derrame do poder do teu sangue na nossa vida, trazendo vida, paz, restauração, alegria da tua salvação, renovo. Fala conosco, abre um caminho, uma porta de glória, uma porta do teu Filho, a porta da eternidade, que é o teu Filho dentro de nós, derramando o poder do sangue de Jesus nas nossas almas, meu Pai, em nome de Jesus, o sangue de Jesus em nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, já aclamamos, Deus faz presente aqui, o nosso louvor vai ser direcionado para Ele. Deus, Ele quer habitar, Deus, Ele passeia perto de nós, a alegria transborda, a gente já se sente perdoado, é algo muito bom, Deus em nós, certo? Isso aí quer transformar. Bem, pessoal, a gente vai falar daquela passagem que é de Davi, Davi, ele propôs erguer um templo a Deus, certo? Só que Deus, ele, como é santo, Davi foi ungido rei, certo? Ele era um guerreiro, mais novo da sua família, e ele serviu a Deus, e Deus o ajudou muito nas batalhas. E ele, como ele era guerreiro, então batalhou muito e venceu muito em nome de Deus. E proporcionou paz, porque os inimigos de Israel, sim, né, foram derrotados por Davi, né? Davi derrotou Golias, né? E etc. E Davi era um guerreiro e foi ungido também rei, né? Rei Davi, né? O rei Davi foi ungido rei de Israel. E a Deus foi ajudando, abençoando, cuidando dele. E Davi,
ele disse: eu vou erguer um templo para o meu Deus. Ele propôs isso no coração porque ele disse: poxa, o ser humano tem tantas coisas, eu vou erguer um templo para Deus, para o meu Deus habitar, né? Só que isso já era projeto de Deus, pois Deus está na vida do homem. Deus é um Deus eterno que fala com o homem através de sonhos, não precisa de intermédio de pastor nem de ninguém. Deus é um Deus que se manifesta ao homem. A voz de Deus, ela é mansa e delicada, a gente sabe muito bem disso, de quando o nosso Pai está falando, né, o nosso coração. Então, Deus ele tem esse projeto de salvar, de abençoar o homem. Me abençoou, me transformou. Uma própria palavra diz: ai de mim, Senhor, para onde fugiremos tão grande salvação? Só um filho ingrato não fala das bênçãos que o pai faz por ele, né? Isso mesmo, a gente sabe de onde a gente veio, então ele tira a gente do monturo mesmo e faz a gente se assentar na mesa com os príncipes mesmo. Só quem tem este poder é Deus. Buscai a Deus, louvai a Deus, adorai a Deus, que ele vai transformar em nome de Jesus a vida de cada filho dele. Ele é o dono de tudo, do céu e da terra. Ele faz tudo por o seu filho que o busca com sinceridade no coração. Deus, ele vê tudo. Não é o pastor, é Deus mesmo. Tá? Buscai a Deus que ele vai se revelar a ti, né? E Deus, ele tem transformado, ele tem estado na vida do povo dele, né? Ele tem estado, sim. A voz de Deus, ela é mansa e delicada, né? A gente escuta Deus com o coração. Por isso que a palavra diz: se hoje ouvis a minha voz e abrir que eu entrarei e serei contigo e tu comigo, né? Deus fala no nosso coração. Como acho que foi Samuel, ele chamou Samuel várias vezes, né? Ali Elias também, ele entrou numa coisa que ele estava com depressão, Jezabel queria matar os profetas, né? Aí ele entrou e Deus se revelou várias formas, sim, uma voz, veio uma brisa, mas quando foi Deus, ele saiu da caverna, né? Deus, ele tem essa operação, às vezes ele fala conosco de um jeito, fala conosco de outro jeito. Ele fala: se ouvir minhas duas vozes, não endureçais. Exatamente. O homem, ele é feito de pedra, ele tem de barro, ele tem essa matéria terrena, né? E ele também, Deus não quer sacrifício. Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração, né? Não interessa sacrifícios para Deus. Deus, ele quer operar, é Deus com o homem, não é? É Deus e o homem, né? A religião é bom, mas Jesus é o necessário para o homem. Religião é bom, religião, sou religioso, mas Jesus é que é o necessário para o homem, né? Jesus é maior que a religião. Então, esse Jesus que estava lá no princípio, como fala a palavra de Deus, né? Em João mesmo fala, Deus falava antigamente pelo Pai, agora fala pelo Filho, né? Ele é o princípio, ele é triuno, ele é Deus eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá, essa revelação lá de um versículo que haja, e Deus disse: haja luz. Deus, haja, verbo, luz, Espírito Santo, mostrando o caminho ao homem, em Gênesis 1:3, né? Ali a gente nota Deus, o verbo e luz, o Espírito de Deus, tá? Em Gênesis mesmo, ali quando Deus cobriu Adão com as coberturas, vestes animais, aponta para Jesus também. Jesus estava ali também. Pois João, quando viu Jesus, primeira vez, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro lá que cobriu, ele disse: Jesus, né? Eis o Cordeiro, Deus que tira o pecado do mundo.
É um cordeiro lá que cobriu Adão e Eva, não folhas de figueira, coisas, né? Nós conhecemos. Deus tem um ato de soberania conosco. Ele chama o homem para andar com ele nos seus caminhos, tá? O homem anda assim, mas Deus, quando é necessário achar melhor, ele chama o homem. Pronto. Louvado seja Deus. Como chama qualquer um, né? Deus, não homem, não pastor, não ninguém, Deus. Nós somos instrumentos, portais, somos instrumentos de Deus aqui nessa terra. E Deus estava com o homem desde o princípio, né? Como todos estavam falando, como todo mundo sabe. Ali no Egito também estava a coluna de fogo, né? Todo deu livramento ao povo ali, pelo sangue de Jesus. Né, foi dando livramento ali, as pragas, o primogênito e tal, foi dando livramento. Estava com o povo, né? Foi dando livramento, veio o tabernáculo, estando com o povo. Deus quer esse contato pessoal. Religião é bom, não estou dizendo que é ruim não. Tudo que é bom é de Deus, certo? Tudo que é de boa fama, nisso pensai e praticai, e fazer e viver. Aí Deus, ele quer, depende, né? Deus falar com o homem, tá? Deus quer trazer vida ao pecador. E Deus vem nesse trajeto até esse contato mais íntimo com o humano. A expressão de Deus, de amor, foi o próprio Jesus descendo, se revestindo no corpo de humilhação, sendo Deus, para estar conosco, nos entender, isso, né? Só que ele veio, inclusive nessa época mesmo, e nasceu numa manjedoura, né? E aí, é uma peça muito bonita essa, mas Jesus, ele quis nascer numa manjedoura. Ora, um rei quer nascer numa manjedoura em vez de um estábulo, em vez de na sua casa, na casa dos pais, na casa dos pais, né? Porque provavelmente aonde ele foi, disseram: não tem lugar aqui, não tem lugar aqui, não tem lugar aqui. Ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou curtir assim, aí eu vou não sei o que, não, a linguagem de hoje, né? Ah, eu vou não sei o que, não deu para. Mas Jesus nasceu, coração do homem, pedra, sujeira, imundícia, matos, capins, né? Mas ele nasceu, aleluias ao nosso Deus, que vos nasceu o Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nasceu na nossa vida, nasceu no coração do homem e trouxe vida, luz e paz para o homem. Ele nasceu, isso não quer dizer que ele obviamente iria nascer na estábulo. Ele foi procurar lugar, só que ninguém deu lugar. Hoje Jesus bate na porta do coração do homem. Mas não, isso, mas Jesus, louvado seja Deus, nasce sim no coração do homem. Louvado, glórias a Deus, aleluia. E Deus quer trazer essa transformação, quer restaurar o caminho do homem debaixo do seu sangue glorioso, ao seu poder. E Deus, ele vem atravessando, e Deus, ele quer esse contato pessoal. E Davi, ele quis construir uma casa para Deus. E Deus, ele respondeu Davi, tá? Ele respondeu Davi, e Deus, Davi e Deus, né? Davi querendo construir um templo para Deus. E Davi disse a Deus: ora, nem o céu dos céus te contém. Estava lá, estava aqui, sempre estará. O homem não é nada, quem é Deus. Nem o céu dos céus te contém, quanto mais uma casa, né? Nem o céu dos céus, a casa como uma igreja mesmo, né? E ele vem e habita com o homem, ele desce. E Jesus, Deus fala para Davi: Davi, você não vai construir minha casa. Tratava-se também do Antigo Testamento, né?
Tudo lá é para a lei. Eu estava comentando esses dias. Jesus veio e transformou os 10 mandamentos em apenas dois ou um só. Todos aqueles 10 mandamentos foi dado no Monte Sinai para orientar o povo saber também que tem um Deus, que tem um Senhor, que tem um glorioso Deus na sua frente. Foi dado também os 10 mandamentos para não ficar um povo iguais aos outros, tá? E Deus restaurou, mas Jesus veio e disse: os 10 mandamentos se resumem em um ou em dois. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a ti mesmo. Tá aí, não matar, não estou amando o próximo mesmo, não furtarás, não dará força. Isso. Deus é glorioso e quer trazer paz para a vida do humano. E Jesus ele veio e habitou com o homem. E Davi ele construiu uma casa para Deus, para que Davi pudesse adorar, para se encontrar Deus. Mas Deus já estava presente na vida ali daquele povo hebreu de diversas formas, né? Eu não entendo muito da questão hebreia, judaica, mas sim do glorioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus existe, nosso Senhor, que é Pai de Jesus, e Jesus é também Deus. Deus ele quer trazer transformação e salvação para o homem que anda nos seus próprios caminhos, o homem que anda perdido, como ovelha no mundo, sem pastor. E Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus e não o homem. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Qualquer uma igreja, qualquer pessoa pode ser usado na mão de Deus. Deus ele quer transformar. Davi ele tentou fazer essa casa para Deus. E Deus orientou-lo, porque tratava-se do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento é questão de lei, não da fé, né? Não da graça, não da fé, né? No Novo Testamento alcança a salvação pela fé, não pelas obras, que é feita lá na lei, né? A lei, tipo olho por olho, a lei, né? Lei. Lá. E Deus disse a Davi que ele não construiria. Quem ia construir a casa seria o filho de Davi. O filho, você não tem um filho? Não tem um filho assim? Um filho de Davi, que seria Salomão. Aí Salomão nasce e constrói a casa de Deus. E foi consagrada a Deus, e hoje há essa adoração na casa de Deus. Acho que é 70 depois de Cristo, Israel entra em desobediência, o templo é derrubado, né? Aí reconstrói de novo, e hoje lá ainda tem parte desse templo, né? Que é o Muro das Lamentações. Mas Deus ele quer fazer morada no nosso coração, como Jesus veio e disse acerca do templo que foi construído por Salomão: derrubarei esse templo e construí em 3 dias. Está falando da ressurreição, não mais um templo de madeira, mas Jesus ressuscitado dentro do homem. A verdade ressuscitada dentro do homem, a salvação que um dia ele perdeu, né, ali no jardim. Mas Deus o salvou, ressuscitou. A morte de Jesus trouxe vida para o homem. E Jesus trouxe essa vida. Então derrubarei e construirei. Mas construir o quê? Um templo. O seu próprio coração será o templo de morada e adoração ao Deus vivo. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. E Deus ele vem trazendo esta bênção, essa manifestação de glória e de vida. Jesus nasce e deixa esse legado, a morada, nossa casa, nosso ser, nosso espírito, que foi feito por Deus para adorá-lo e amá-lo e servi-lo.
E Deus ele traz essa trajetória com o homem. Está com o homem e estará com o homem, a sua criação até o último dia. Deus ele quer trazer essa transformação e ele mora dentro de nós. Jesus, a palavra de Jesus, ela nos fez, ela habita, ela traz vida, ela é a fonte de luz e de vida, ela é tudo para nós, porque por ela foi feita tudo, louvado seja Deus. Deus um dia soprou na nossa narina um fôlego de vida e dentro de nós há Deus. Louvado seja Deus. Por isso que a nossa alma tem sede de Deus, sede de adorar a Deus. É como naquela questão ali daquela mulher samaritana que estava pegando água, e Jesus disse que a água que eu tenho para te dar jorrará a fonte de vida eterna. A água que é Jesus, que é a palavra de Deus, nasce vida dentro do coração humano. E não é só Jesus, a Deus, o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, a operação do poder do sangue de Jesus, a restauração, a comunhão, a bênção eterna de Deus, a vida proposta por Deus, por Jesus, pelo arrependimento, pela voz de Deus, pela direção de Deus em nossa vida. Traz vida para o pecador, para a criação de Deus, né? E Deus ele vem com esta orientação desde o início do mundo. E Deus ele quer habitar definitivamente na nossa vida. Salomão ergueu um templo, foi derrubado de 70 depois de Cristo, ergueu com Zorobabel. Deus não desiste do homem, a glória do segundo templo será maior que a primeira. Louvado seja Deus, graças a Deus. E Deus vai restaurando e habitando definitivamente na vida do homem. Ele vai ressurreto ao céu, deixa seu espírito. Mas mais do que isso, ele nasceu, ele cresceu, ele está no coração do homem. Ele é dono do homem, ele faz morada no coração do homem. Ele é Senhor absoluto do homem e o homem é dele. E ele é tão glorioso também, e tão grande, tão grande, tão grande, que cabe no coração humano, da sua grandeza. E a palavra diz que se o nosso coração nos acusar, ele é maior que o nosso coração. A palavra de Deus contém palavras de vida e vida eterna, né? E ele quer morar definitivamente dentro do nosso ser. E o Espírito Santo está fazendo a obra de Deus. O Espírito Santo de Deus também, Jesus também. O Espírito Santo ele vem habitando, vem convencendo, vem organizando, vem abençoando, vem iluminando, trazendo revelações, trazendo a direção certa para o povo de Deus. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então Deus ele tem abençoado, tem orientado o seu povo, né? O Espírito Santo ele vem regendo a igreja, vem trazendo, indicando a direção para o seu povo. O Espírito Santo quer fazer morada definitivamente e transformando o seu povo. Precisamos estar cheio desse Espírito, dessas orientações de Deus, da palavra, da revelação, da vontade de Deus, da obediência, da remissão, do arrependimento, da direção de Deus para o homem. Pois esse Jesus que um dia morreu na cruz, por amor ao ser humano, essa expressão de amor de Deus, ele vem buscar a sua igreja para habitar com ele definitivamente na glória. Ele tem um projeto de vida para o ser humano, né? E esse projeto ele alcança a minha vida, ele alcança a tua vida e traz vida para nós. Não só vida, mas vida eterna também. Essa é a promessa do glorioso Deus. Deus ele chama-se salvação, Yeshua. E a traduzir significa salvação. A Paulo, acho que é o apóstolo Paulo, alguém se diz,
disse: se eu buscar Deus só para essa vida, eu sou um dos homens mais miseráveis do mundo. Deus é um Deus que traz salvação. Como é que eu busco Ele para ter isso, aquilo? Deus, Ele vai te dar tudo e ainda mais a salvação, graças a Deus. Então, o projeto de Deus é esse: realizar, transformar, abençoar o ser humano definitivamente, como assim está no coração dele, do nosso Pai eterno, Pai celestial. Então Deus, ele vem fazendo essa morada. Ele nasce praticamente nessa época, porque haveria um libertador de vir e libertar o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava em outra questão, e às vezes não entendia bem o reino de Deus. E Deus disse: meu reino é espiritual, né? E ele quer transformar, justamente Jesus, ele queria nascer, ele nasce, ele vive, ele está. Como ele é a palavra, ele é tudo, ele passeia entre os sete caçais, ele está, ele volta, ele entra. Como Jó disse, ele passa de um lado, não sinto, volta, não sinto também, porque ele é dono absoluto do ser humano, haja o que houver. Está ali expresso num Jesus glorificado, com os seus olhos como chamas de fogo. O fogo ele não serve para iluminar, então ele acha, ele sabe onde está, ele sabe qual é a dor, ele sabe do seu filho, ele sabe da sua criação e quer abençoar, iluminar o caminho do ser humano. Glorificado é o Senhor Jesus, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus, na nossa vida, porque Ele é Rei dos céus e da terra. Glórias a Deus. E assim Ele quer fazer definitivamente morada no nosso coração. Ele nasce praticamente nessa época, 25 de dezembro, nós estamos em dezembro, né? E vem abençoando o ser humano. Nasceu no coração, porque é necessário dar lugar para Deus habitar. A palavra também fala